Galera, que capítulo foi esse de Attack on Titan, hein? Realmente não deixou a desejar em relação à ação, os efeitos. Você quer saber tudo o que aconteceu nesse capítulo de retorno da temporada? Fica nesse vídeo aqui que eu vou contar pra vocês. Roda a vinheta. Fala galera, beleza? Diego Aires aqui novamente e esse é o Nerdzoid. Então no vídeo de hoje, galera, eu vou contar pra vocês detalhe a detalhe de tudo o que aconteceu nesse capítulo 76 de Attack on Titan. Fica no vídeo que na sequência já vem a história do episódio. E não esquecendo, galera, já chega deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito e está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal. Vamos lá para a história. E no começo do capítulo, galera, o que a gente já vê? A gente já se depara com uma cena muito chocante, que é a Hanji, ela encontrando o Levi. Então ela encontra o corpo do Levi. Ele está realmente muito ferido, muito machucado após a explosão da Lança do Trovão. Então, um dos soldados da facção Jäger identifica que é o Levi e decide atirar nele, né, para realmente concluir o trabalho ali da lança. E o que acontece? Nesse momento, a Hanji, ela já fala, não, ó, ele já está morto. Só que isso, pessoal, levanta a suspeita do Floch. E aí, para tirar a dúvida realmente se o capitão estava ou não morto, ele decide tirar o pulso, né? Ver o pulso do Levi. E aí, bem nesse momento, galera, que há esse clima de tensão, que ele vai verificar ali se o Levi ainda está vivo ou não, o que acontece? Acontece algo surpreendente. Nós vemos o Zeke saindo de dentro de um titã. Então todo mundo fica sem entender essa situação, simplesmente vendo um titã evaporar e a figura daquele homem do Zeke saindo. Nesse momento de distração de todos os soldados da facção Jäger, o que a Hanji faz? Ela pula junto do Levi num rio. Então, o que a gente consegue chegar à conclusão com essa atitude dela? Que de fato o Levi provavelmente ainda está vivo. Porque ela faz questão de pular junto com ele, né? Então, nesse momento de distração, ela de fato consegue pular e consegue escapar. E aí, na sequência, galera, o Floch, ele vai conversar com o Zeke para tentar entender o que aconteceu, se ele sabe de alguma coisa. Então, ele pergunta para o Zeke o que aconteceu, né? Onde ele estava, o que aconteceu. O Zeke, ele aparenta estar bem confuso. Então, ele fala que ele não sabe exatamente o que aconteceu, que ele estava em um lugar que ele não sabe qual lugar era aquele, era um lugar desconhecido, e que havia uma menina que estava nesse lugar com ele e estava moldando o corpo dele com terra. Então a única ação que ele tinha é de ficar olhando realmente enquanto a menina ia moldando esse corpo dele com terra. E é interessante nessa parte também, galera, porque ele fala que nesse lugar a noção do tempo, ela não era uma noção normal. Então, ao mesmo tempo que parecia que ele estava ali, já fazia uma eternidade, pareciam vários anos que ele já estava naquele local, né? Ele também falou que passou num piscar de olhos, como se fosse ali instantâneo. Então, realmente era um lugar onde o tempo tinha essa distorção realmente da normalidade. E aí, após essa conversa, os soldados da facção Jäger, eles começam a escoltar o Zeke para um encontro com o Eren. E agora o episódio ele volta ao foco, ao campo de batalha, aquela invasão dos soldados de Marley. Então, no último capítulo da primeira parte, né, da primeira parte dessa última temporada, ele termina com essa invasão, esse ataque surpresa dos soldados de Marley. E nós voltamos a esse cenário, tá? Então, o que nós conseguimos avaliar desse cenário? A gente consegue avaliar que os soldados de Marley, eles estão muito bem preparados e muito bem equipados. Eles foram realmente sabendo exatamente qual era o objetivo, qual era a missão deles. Isso fica muito claro, tá? Na questão até de como foi orquestrado esse ataque. E nós também, nessa sequência do capítulo, nós vemos um Eren surpreso. Ele de fato não esperava esse tipo de ataque, ele não achava que Marley poderia fazer esse tipo de ataque sem ter as informações necessárias. E aí ele chega à conclusão que isso deve ter algum tipo de influência do Reiner. E aí, mesmo com essa surpresa, ele vendo todo aquele cenário, o Eren decide atacar eles também, né? Defender ali a posição deles. Contrariando, inclusive, pessoal, as orientações da Helena.
Porque por ela, o que era a estratégia mais segura naquele momento? Era o Eren usar o poder do Titã Martelo de Guerra e se esconder no subsolo, porque de fato ali seria praticamente impossível eles conseguirem chegar até o Eren onde ele estaria, né? E com isso o poder do fundador estaria salvo. Porém o Eren contraria totalmente essas orientações da Helena e ele vai de fato ao campo de batalha. E aí, indo ao campo de batalha, quem é a primeira pessoa que ele se depara? Não poderia ser outra pessoa, né, galera? É justamente o Reiner. E aí, dando continuidade ao capítulo, nós vemos a Pieck, ela levando a Gabi até os soldados de Marley em segurança. Então ela leva a Gabi até o comandante Magashi, né? E nesse momento, eles começam a conversar a respeito do Eren. A preocupação deles é o poder do fundador, né? Porque de fato é o trunfo, né, que eles têm contra Marley. E aí eles chegam à conclusão seguinte, que o Eren, se ele já tivesse condições de usar esse poder, com certeza ele já teria usado. Então se ele não usou até aquele momento, é porque faltava alguma coisa ainda para ele conseguir ativar esse tipo de poder. E aí, galera, nessa conversa de tentar entender o que faltava, os critérios, né, que o Eren precisaria ali para ativar esse poder, a Gabi, ela lembra de uma conversa que o Zeke teve com o próprio Eren dentro do dirigível. Então o Zeke diz pro Eren que para ativar o poder que ele tanto almeja, precisaria do Titã Fundador, ou seja, do poder do Fundador, e mais o poder de um Titã com sangue real. Ou seja, galera, os dois, a junção dos dois. A junção dos dois é exatamente a chave que eles precisam para fazer a ativação do poder. E aí, galera, ao ouvir isso, o comandante, ele vai para o campo de batalha, ele vai para o ataque, não poderia ser diferente, claro. E ele já deixa bem claro, bem estabelecido qual é o objetivo da missão deles ali, o porquê eles estão ali parados. É justamente para comer, para adquirir o poder do fundador. E aí, com essa atitude, eles de fato conseguiriam pôr um fim nessa guerra, nessa rivalidade que dura 2000 anos. E nisso, novamente, o episódio volta ao foco da luta entre o Eren e o Reiner. E nessa luta, nós vemos uma clara vantagem do Eren. Então, ele realmente, os ataques do Reiner não surtem nenhum tipo de efeito nele, ele consegue defender, afinal ele já tem uma vasta experiência, já lutou algumas vezes contra o Reiner, ele já conhece o estilo. Então nós vemos essa clara vantagem do Eren. E no momento da luta, ali no X1, 1 contra 1, de fato o Eren acabou com o Reiner. Porém o Reiner ele não estava sozinho, né, galera? Nesse momento chega o Galliard e começa também a atacar em conjunto com o Eren. Obviamente, com os dois ali, seria uma dificuldade muito maior para ele. E o que o Eren faz, galera? O Eren usa o poder do Titã Martelo de Guerra e acaba acertando os dois simultaneamente. E aí vocês devem pensar, acabou a luta ali, o Eren conseguiu acertar os dois principais titãs, acabou, ele ganhou. Não foi isso, galera, muito pelo contrário. Lembra que eu falei para vocês que os soldados de Marley eles estavam muito bem preparados e equipados? É nesse momento que a gente consegue ver isso. É justamente num ataque que eles fazem contra o Eren. Então a Pieck, como vocês devem lembrar, ela é o titã carroceiro, né, que carrega as coisas. E vocês devem se recordar qual era a principal função dela. Era o carregamento das armas. E é justamente a arma anti-titã que ela carrega. Então o comandante, manuseando a arma, ele acerta um tiro em cheio no Eren. E aí, em paralelo a tudo isso que estava acontecendo, da batalha ali entre os titãs, entre eles atacando o Eren, nós também vemos os soldados de Marley fazendo emboscadas contra os soldados da facção Jäger. E eles estão com armas de fogo. Obviamente, eles têm uma vantagem clara em relação aos soldados da facção Jäger, porque eles precisam estar ali próximo do adversário, né? Eles precisam estar ali corpo a corpo, enquanto os soldados à distância eles têm a vantagem. Então, claramente, essa emboscada ela tem muita efetividade, eles conseguem abater diversos soldados da facção Jäger. E aí, vendo todo esse cenário, que com certeza naquele momento era um cenário totalmente desfavorável,
Aí Helena ela entra em choque, ela não sabe o que fazer, ela vê o Eren praticamente ali sendo abatido, ela vê os soldados totalmente dizimados pelos soldados de Marley, e ela não sabe o que fazer. E aí nesse momento o Onyankopon ele vai até os amigos do Eren para pedir uma ajuda diante daquela situação toda que ele até então estava presenciando. E aí, galera, o que nós presenciamos no capítulo? Nós vemos um Eren muito ferido, muito pela questão dos tiros que ele tem recebido da arma anti-titã, né? Que ele recebe aquele primeiro tiro em cheio, depois recebe um segundo tiro que praticamente inutiliza o Titã, né? Inutiliza ele. E nós vemos ainda o Reiner pressionando ele, ou seja, continuando a atacar. E aí, galera, vocês lembram que eu falei que o Onyankopon ele vai até os amigos do Eren para pedir ajuda? Ele de fato faz isso. É gerada uma discussão, obviamente, porque até então os amigos estavam presos, se sentindo traídos, né, dada a situação até então. E depois de muita conversa, muita discussão, de fato eles decidem ajudar, tá? Então eles vão para o campo de batalha auxiliar o Eren, mesmo com algumas divergências em relação a qual seria de fato o objetivo do Eren, porque os amigos dele não sabem exatamente o que ele quer fazer. O Armin tem muita confiança, a Mikasa a gente não precisa nem falar, né, em relação, mas há uma dúvida no ar, parando. Por que nós devemos ajudar? Nós não sabemos exatamente o que ele vai fazer, se ele vai nos trair, qual que é o objetivo dele. Então, mesmo com essas dúvidas, eles decidem sim ajudar. E aí, galera, o encerramento do capítulo, ele vem como cena final o Reiner praticamente finalizando o Eren, então quase conseguindo cumprir o objetivo dele. Nesse momento nós temos o encerramento do capítulo. E aí fica a pergunta no ar, será que esse foi o fim do Eren? Para vocês saberem, com certeza, somente no próximo capítulo, e acompanhando aqui pelo canal no próximo vídeo que eu vou contar para vocês tudo. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com o Eren. E, novamente, não saia desse vídeo sem deixar o seu like e sem deixar a sua inscrição, tá bom? É isso, galera. Até a próxima. Fui!